Senhoras e senhores, vamos dar continuidade aos trabalhos de oitiva nesta tarde. Gostaria agora de, primeiramente, agradecer ao convite, e é bom salientar que o atual prefeito foi convidado a participar da oitiva. O prefeito não pode ser convocado, ele foi convidado e de prontamente atendeu vir aqui hoje. Queremos agradecer a presença de Vossa Excelência, membro desta casa, né, como diz o ditado, bom filho a casa entorna, está aqui presente. E solicitar ao senhor Guilherme Henrique de Ávila, prefeito do município de Barretos, que ocupe da tribuna para que a gente possa fazer os questionamentos necessários. Fala boa noite, boa tarde, Juliana. Boa tarde, aqui não é para discursar. Bom, boa tarde a todos. Local aqui acostumado, né? Já 4 anos que nós ficamos aqui. Deixa algumas saudades. Dizer que estou aqui pronto para poder responder os questionamentos, todos aqueles que estiverem, na medida do possível, no meu alcance, sobre aquilo que for indagado pelos senhores vereadores. Nobre prefeito, de conhecimento de Vossa Senhoria, que foi aprovado nesta Casa de Leis o requerimento número 309/2013, que de autoria de vários vereadores, que se constituiu a CPI, Comissão Processante Parlamentar de Inquérito, que veio averiguar a questão da contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, que também é de interesse de Vossa Excelência, que provavelmente já deve estar por vencer já agora, e provavelmente, de repente, terá que ser ou não renovada, né? A questão no atraso dos pagamentos dos fornecedores também foi alvo desse requerimento. O atraso no pagamento do salário dos servidores públicos municipais. O não repasse ao Instituto de Previdência do município de Barretos e recolhimento de contribuição previdenciária, tanto da parte patronal quanto da parte do servidor. E, por último, empenhos e liquidações cancelados no último mês da gestão anterior referente a fornecedores e prestadores de serviço. Muitos indagaram o porquê do seu convite a vir a esta comissão. Alguns motivos levaram a esse convite, que foi primeiramente solicitado pelo vereador Otávio. Eu também acompanhei esse porquê. A contribuição de iluminação pública, ela ainda está na atual gestão em vigor. O atraso no pagamento dos fornecedores só vai se constatar o atraso se realmente estiver atrasado, foi atrasado na época só da administração anterior. O repasse do Instituto de Previdência, acho que o senhor deve estar bem informado em relação a isso agora, mesmo porque, inclusive hoje, o Carlos Alberto está em Brasília para acabar de solucionar essa questão. E a questão também de empenhos e liquidações, o senhor fez parte, como prefeito eleito, com a sua equipe, da equipe de transição, tanto como vereador, como prefeito já, teoricamente, eleito, né, fez parte da equipe de transição. Então, gostaria de salientar a Vossa Excelência que, por constar bastante extensos esses depoimentos, essas fitas serão transcritas, tá? Então, tudo que o senhor falar será transcrito. Depois, posteriormente, o senhor vai assinar um termo junto com a gente aqui, que o senhor disse aí vai ser transcrito depois, e fará parte do processo que dará, surgirá o relatório dessa comissão. Correto? Correto. Então tá. Esses termos a qual nós mencionamos, nós vamos dar um início para o senhor fazer as suas explanações. Quais deles o senhor
O que mais especificou a sua vinda foi o pagamento dos funcionários, porque provavelmente quem pagou os funcionários, como vencia no segundo dia útil de janeiro, né, seria... Dia 3. Segundo dia útil, dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro. O pagamento dos servidores públicos municipais, correto? Correto. No dia 3 de janeiro, o prefeito já era Vossa Excelência. Então nós vamos saber como que era a situação financeira, como que o ex-prefeito deixou o caixa em 31 de dezembro, para que no dia 3 o senhor poderia ou não fazer esse pagamento e quando o fez. Então para poder responder a pergunta se teve atraso ou não teve atraso, teria que ser realmente o atual prefeito, para que seja uma coisa límpida e cristalina. Mas dos outros assuntos, eu gostaria que Vossa Excelência, como já foi vereador nessa casa e sabe dos procedimentos, se quiser falar e se explanar, sinta-se à vontade para depois a gente fazer alguma indagação que lhe achar pertinente. Obrigado. Obrigado, nobre presidente dessa sessão, Juninho Leite, vereador André Rezec, membros dessa comissão. Acharia que seria mais prudente responder aos questionamentos para que a gente pudesse ir direto aos pontos, né? Acho que são vários pontos, e a gente poder estar falando conforme a necessidade ou as dúvidas dessa comissão, para até que a gente se atenha ao conteúdo dessa comissão, dos questionamentos, para que a gente não saia. A gente tem conhecimento pela imprensa, por tudo que tem sido veiculado, pelos requerimentos que essa comissão tem feito à Prefeitura e ao Executivo das ações, mas para que o conteúdo total, né, nós não temos ainda conhecimento, então para que a gente não saia daquilo que é pedido, daquilo que é solicitado da comissão. Com relação aos funcionários, nós pagamos a folha que deveria ser paga no dia 3 de janeiro, que é o segundo dia útil, parte dela aos funcionários que recebiam até um certo valor no dia 8, o valor líquido, aquilo que vai para a mão do servidor, e a outra parte, o restante, aqueles funcionários que tinham um salário um pouco mais alto no dia 15 de janeiro. Por que foi feito? Quando nós pegamos a Prefeitura em recursos próprios no caixa da Prefeitura, nós tínhamos aí por volta de R$600 mil, a folha estava empenhada 100% no recursos próprios, não tinha empenho em nenhum outro convênio, tanto na saúde como MAC, PAB, vigilância, ou na educação no Fundeb, então ela deveria ser paga com recursos próprios. O caixa de recursos próprios, que ficou na virada do ano, foi mais ou menos em torno de R$600 mil, até o valor que foi pago no último dia útil pela anistia, e muitas vezes o banco não dá tempo de processar, é o dinheiro que nós encontramos. E aí, conforme foi se entrando recursos de ICMS, que entra toda terça-feira, FPM, tributos, toda aquela questão, foi se fazendo um caixa e nós fomos priorizando os servidores para pagamento. E até o final do mês pagamos todos os encargos da folha e já tínhamos que fazer a previsão do pagamento da folha de janeiro, que deveria ser pago no mês de fevereiro. Então, foi essa a situação com relação aos funcionários que nós encontramos e que nós tivemos que fazer. Nobre prefeito, então, Vossa Excelência afirmou que no segundo dia útil, o cofre, o doutor Otávio chegou, ele estava no fórum, já se encontra presente. Então, no segundo dia útil, tinha cerca de R$600 mil em caixa, em recursos próprios, que a folha estava totalmente empenhada em recursos próprios, e que parte do salário daqueles que ganham menos, Vossa Excelência, a Prefeitura pagou até dia 8, e o restante até o dia 15, correto? Isso, correto. Certo. Então, nesse aí, no item e desde então a Prefeitura tem pago até o segundo dia útil. Alguns meses nós fizemos até um adiantamento, pagando 1, 2, 3 até mais alguns dias antecipados a parte líquida dos funcionários. Então esse item 3 do requerimento 309, então ele já fica bem respondido e bem claro da pergunta atrás no pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês, porque nós solicitamos documentação, não teve atraso nos últimos 8 anos, esse de dezembro. Então fica constatado, né, André, que o pagamento foi feito no dia 8 e dia 15. Então esse é um dos artigos do
no requerimento, que é mais fácil de se executar. Uma questão, nobre prefeito, que foi levantada aqui, inclusive na terça-feira eu não estava presente, o nobre vereador André, o nobre vereador Otávio fizeram a oitiva. Em relação à CPFL, se constatou que o que se arrecada mensalmente não se estava indo para o pagamento de débitos, e sim para pagamento de iluminação pública. Essa questão continua dessa forma? Ou Vossa Excelência tem dados sobre essa documentação? Vossa Excelência me disse que trouxe alguns subsídios que poderiam estar nos passando? Sim. O que acontece, nobre vereador? Só um minutinho para pegar os valores aqui. À vontade. O custeio mensal da CIP, ele tem sido utilizado para pagamento das contas mensais da iluminação pública para a CPFL. Se ele for utilizado para o pagamento das contas mensais ou para pagamento da mensalidade do parcelamento feito lá atrás, ele não vai ter grande diferença. Até mesmo porque a entrada de receita é a mesma, não vai mudar, e a despesa é praticamente a mesma. Você não tem muita mudança. O valor da parcela do pagamento é mais ou menos o valor que entra com a contribuição de iluminação. E é mais ou menos o valor o que se paga com a iluminação pública. Então são 3 valores: o que entra com a CIP, o que se paga com a parcela do parcelamento feito em 82 parcelas. Isso, existe um outro parcelamento, mas eu falo do parcelamento maior, né, que é o que está em vigor, que dele falta ainda se pagar. Somados os 2 parcelamentos, se pagar R$ 8.333.000. Então, essa entrada da CIP, ela varia de mês a mês, ela vem variando aí 187, 190, 188, 189, 199, 200, 204, 197, então ela tem essa variação. O valor da parcela, do parcelamento, ele varia entre 180 e 220 mil, de acordo com o acordo já apresentado para vocês. E ele ainda tem uma correção de IPCA anual, que esse ano nós pagamos, dividimos em 3 parcelas, porque deu 3 parcelas de 117, foi um acordo com a CPFL, deveria ser feito de uma vez só, daria 351 mil, que é no saldo remanescente. Então nós pagamos 3 parcelas de 117, que seriam as correções. Nós pagamos 42 parcelas, existem pago desde o início até hoje, 42 parcelas, no total de 80, deixa eu confirmar aqui. R$ 81 parcelas, e foi pago 42. Nós recebemos da sua secretária de Municipal de Administração, de Finanças, Administração e Finanças, né? Finanças agora. Está como secretário municipal de Administração e Finanças. Na época. Pode ser. É verdade, correto. E aqui ela nos menciona os valores arrecadados até março de 2013 e os parcelamentos. Um termo de acordo que é o 94.320/7, que é 16/3/2010, no valor de 11.962, na qual já havia sido pago 37 parcelas, somando 6.637.000. E um termo de acordo 0014, de 23/3/2013, de 1.300.000, no qual tinha sido pago apenas uma parcela de 55 mil, mesmo porque ele tinha sido feito em março. No montante total, somado os 2 parcelamentos até hoje, 7.337.209,26, pago até setembro. É o que nós temos. Esse outro parcelamento que foi feito em menos parcelas, em 24 parcelas, ele foi oriundo de um parcelamento feito no final de dezembro, onde nós pedimos para a CPFL
um reparcelamento deste parcelamento com juros menores em menos parcelas para conseguir economizar os juros. Nós tivemos uma economia aí de R$70 mil. Inicialmente o saldo era 1.398.000, caiu para 1.328.000. Parcelas de 55 mil. Nós pagamos até a parcela, começou no dia 20 de abril e pagamos até a parcela do dia 20 de setembro, que é a sexta parcela de 24. E a última parcela do parcelamento em vigor é do dia 20 de março de 2015. Bom, então, Vossa Excelência mesmo afirmou, catedrático, em dizer que o recurso ele é utilizado tanto para pagamento, ou ora seja para iluminação, ou quanto para os prédios públicos, mas o recurso é o mesmo. Se pagar o parcelamento, tem que arrumar recurso para pagar a iluminação dos prédios públicos e vice-versa. Mas os prédios públicos não. Os prédios públicos é uma conta à parte. Além dessa, nós temos a iluminação pública, que é mais ou menos o mesmo preço da parcela da dívida, que é mais ou menos o mesmo do valor recebido com a contribuição de iluminação pública. Inclusive, além disso, a prefeitura tem que pagar os prédios públicos próprios, escolas, unidades de saúde, o paço municipal, prédios alugados para um CRAS, para alguma unidade, tem mais esse valor mensal que a prefeitura deve fazer o pagamento. Inclusive, o valor da iluminação dos prédios públicos é igual ou superior à da iluminação pública. Também fica na mesma faixa. Está tudo ali. Bom, na questão da CIP, também seria essa pergunta. Eu estou fazendo essas perguntas, depois o novo vereador André vai fazer as que achar pertinente, e o doutor Otávio Alves Garcia. Aí no item segundo do requerimento, nobre prefeito, está a questão dizendo sobre o atraso no pagamento dos fornecedores. Você saberia dizer se ainda essa situação persiste, do que ficou do ano passado, como que está a situação dos fornecedores atualmente da prefeitura? Existe ainda um resto a pagar, não só de 2012, mas 2012, 11, 10, vários anos para trás, que ainda existe um passivo em torno de 20, um pouco mais de 20 milhões a ser pago com fornecedores. Né? Nós conseguimos baixar um volume grande de pagamentos, somente com a folha de pagamento e a rescisão de professores, se você entrar nesse resto a pagar, dá uma faixa aí em torno de 8 milhões e meio, mais alguns fornecedores que nós pagamos nesse ano. As parcelas vencidas do Instituto de Previdência do final do ano passado, nós pagamos no início ano também para poder fazer aquele parcelamento. Então nós pagamos aí mais ou menos um total também de 20 milhões somado de restos a pagar. Mas ainda existe com fornecedores e prestadores de serviço ainda um passivo em torno de 20 milhões de reais para a prefeitura poder pagar. Correto. No item 4, e esse que nós tínhamos falado que o senhor também estaria bastante à parte, é em relação ao Instituto de Previdência. Enquanto Vossa Excelência assumiu a prefeitura, o Instituto de Previdência tinha uma dívida. Essa dívida, ela, com atraso no pagamento dos parcelamentos, ela persiste ou foi sanada? Está em dia hoje, como nós mesmo mencionamos aqui? O senhor poderia passar para nós como está a situação do Instituto de Previdência na data de hoje? Sim, hoje o Instituto ele está em dia com seus pagamentos. Nós pagamos as parcelas do final do ano que estavam em abertas, da parte patronal e da parte do servidor. Nós pagamos até o mês de setembro todas as parcelas dos servidores e todas as parcelas patronais. Aquele 11% que é descontado do servidor, nós repassamos integralmente em setembro até o Instituto, e os 14% da parte patronal nós repassamos. O valor do parcelamento aprovado por esta Câmara em 240 meses, nós repassamos todas as parcelas, inclusive, mês passado, fizemos o adiantamento de 4 parcelas até o final do ano, que deu mais ou menos R$1.017 mil para quitar até adiantar esse parcelamento e ficar em dia com o Instituto. Então, até este momento, este ano e também atrás daqueles compromissos já vencidos, nós não temos nada em dívida com o Instituto. O que se tem são os parcelamentos, né, para frente que tem que se pagar, que são compromissos a vencer. Mas deste ano, todos os compromissos com o Instituto eles foram
quitados. Foi aprovado a nova lei do novo plano de custeio do Instituto, que inclusive o diretor do Instituto informou essa casa, que está em Brasília, tentando terminar de regularizar a questão da CRP. E, terminar, nobre prefeito, de minha parte, lógico, nós temos no item 5, que é a questão de empenhos e liquidações. Vossa Excelência teria algo a dizer ou acrescentar que poderia vir a contribuir com esse processo, que seria de conhecimento de Vossa Excelência, alguma coisa que Vossa Excelência pode ter averiguado que possa vir a acrescentar com esse processo? Nós suspendemos o pagamento no começo do ano, através de um decreto de pagar para poder fazer o levantamento de alguns possíveis fornecedores que tinham prestado um serviço ou vendido algum produto para a prefeitura e não constava no banco de dados. Alguns fornecedores começaram a pedir informações, porque segundo eles teriam notas de prestação de serviço ou mesmo de venda de produto. Isso foi informado para finanças, sendo feito um levantamento juntamente com o jurídico da procedência e está com o nosso departamento financeiro a avaliação da necessidade dessa prestação de produtos, de serviços prestados ou não, para informar do cancelamento ou não desses possíveis serviços prestados ou produtos vendidos. Da minha parte, as perguntas e indagações que eu gostaria de fazer seriam essas, só nesse último item. Então, da questão dos empenhos, Vossa Excelência não teria como informar se houve algo que pudesse vir a se tornar ilegal ou que viesse a poder contribuir com essa comissão. A questão, isso existe toda uma documentação, né, que nós temos levantado, está sendo analisado, como eu disse a Vossa Excelência, para analisar se houve mesmo uma prestação de serviço, se houve um empenho liquidado, né, que prestou esse serviço ou que vendeu esse produto, para afirmar ou não um cancelamento de empenho. Cancelamento de coisas empenhadas, mas não liquidadas, isso é normal também acontecer, porque quando você empenha, mas não tem uma prestação de serviço à venda, você cancela esse empenho até por fins contábeis. Agora, nós fizemos esse levantamento, houve apresentação de alguns fornecedores, sim, no sentido de prestação de alguns serviços, que o departamento jurídico e o financeiro estão fazendo esse levantamento, existe essa documentação no nosso departamento. E quando se é constatada a veracidade da entrega do produto, da mercadoria, do serviço, ele é feito um novo empenho, ou se com o mesmo empenho, como resta a pagar, ou ele é feito um novo empenho? Em contato com o Tribunal de Contas, não se pode cancelar um empenho liquidado. Um empenho liquidado, uma vez liquidado, foi prestado aquele serviço, ele tem que ser pago, ele tem que passar com restos a pagar. Então, a Prefeitura tem estudado, em se confirmando qualquer posicionamento disso, qual posição tomar. Porque ele não pode ser empenhado com uma despesa do novo ano em exercício. Porque ele já foi prestado, então como é que você faz um reempenho? Então, tudo isso está sendo estudado com o nosso departamento financeiro. Correto. Nobre vereador André Luiz Rezeg vai fazer agora as perguntas que ele achar pertinente. Obrigado, nobre prefeito. Boa tarde, obrigado pela presença, prefeito. Eu gostaria, primeiro, que Vossa Excelência explanasse um pouquinho sobre o CPFL. O ex-prefeito assinou um contrato no finalzinho da gestão e esse contrato foi renegociado. E a renegociação parece que foi bem mais favorável à prefeitura, inclusive com redução de valores. Eu gostaria que Vossa Excelência explicasse como ocorreu a negociação. Houve um parcelamento no final do ano passado, em dezembro. Deixa eu até ver a data aqui. Ele é datado de 20 de dezembro de 2012, aonde daria 1.398.000. E isso no valor principal, né?
com multas e juros, existem multas e juros, índice de correção feito. Nós entendemos que era um prazo longo, 36 parcelas que ele foi feito inicialmente. Como incide as correções mensais, anuais em cima, nós entendemos que deveria ser refeito. Nós propusemos uma redução no prazo de pagamento e uma redução nos juros. Isso fez com que o valor principal caísse R$70 mil. Mas se você colocar com os juros todos, uma diferença de mais de 100 mil reais nós conseguimos na renegociação com a CPFL num prazo menor e nos juros. Então, foi feito mais ou menos nos moldes do primeiro, só que com menos juros, menos prazo e uma vantagem de economicidade para os cofres públicos de mais de 100 mil reais se a gente contar aí as atualizações monetárias. Nós sabemos que desde quando você assume a prefeitura não tinha a CRP, o que possibilitava a vinda de novas verbas. E que também durante o período que teve por uma limitação judicial que possibilitou que a prefeitura recebesse. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse para a gente se houve prejuízo ao município pela falta da CRP, ou se pode deixar de acontecer alguma coisa, e dentro agora do Instituto, se está realmente em dia, fizesse uma explanação sobre isso. Realmente nós pegamos a CRP, foi deixada toda a documentação, enviamos para o Ministério da Previdência tudo aquilo que foi nos passado, o Ministério não aceitou os cálculos feitos de atual, por isso deu a rejeição da CRP. O nosso jurídico uma legislação onde dá a possibilidade de se conseguir a CRP liminarmente. Fizemos isso, a CRP dava por 6 meses, tentamos por esses 6 meses fazer um novo estudo de um novo plano de custeio para regularizar essa questão do Instituto, e a gente fez a CRP para que se tenha várias verbas federais e estaduais, que emendas parlamentares ou mesmo verbas ministeriais, que ficam o município impossibilitado de estar recebendo essas emendas. Fizemos isso por 6 meses, conseguimos liminarmente. Findado o prazo de 6 meses, ficamos novamente sem a CRP porque não conseguimos regularizar. Como eu disse, o presidente do Instituto ele está em Brasília tentando fazer essa regularização. É importante salientar que o cálculo atuarial deve ser feito anualmente. Então, todo ano você tem uma alteração nesse cálculo atuarial. É um cálculo muito complexo, que envolve número de funcionários ativos, idade, média de idade dos funcionários ativos, contribuição, tempo de contribuição, aposentados e pensionistas no Instituto. E isso varia de ano para ano, porque se você não admitir nenhum aposentado, no ano seguinte a média de idade sobe e você altera esse cálculo atuarial. Nós fizemos um outro cálculo atuarial esse ano, tratamos 2 empresas para poder fazer uma avaliação, fizemos com a Caixa Econômica Federal, para poder, porque segundo o Ministério da Previdência, o estudo feito pelo NAP, que é o do Rio de Janeiro, que foi feito na aprovação, ele não fecha as contas do cálculo atuarial. O rendimento previsto não fecha as contas, por isso se deu a negativa da CRP. Então nós contratamos a Caixa, apresentamos esse estudo, eu lembro que tem que ser feito anualmente. Por 2 anos se manteve num suposto endividamento em 304 milhões, o que é impossível de acontecer, nunca pode ser igual. De um ano para outro é mutável, por causa, como eu disse, entram funcionários são aposentados, funcionários exoneram, a média de idade muda, então todo ano ele tem uma alteração, para melhor ou para pior. Se você tem melhoria nos rendimentos dos recursos aplicados, que hoje está em torno de 45 milhões, você tem uma melhora também no cálculo atuarial, e se os recursos que são aplicados no Instituto têm uma perda, isso pode acontecer, são aplicações de longo prazo, então você tem variações que às vezes reduz, às vezes é negativa a aplicação, e às vezes dá um valor acima da inflação, dá abaixo, você tem uma alteração no cálculo atuarial. Então, o que chama atenção é essa
esse valor desses anos ficar em torno de 304 milhões, e isso fez com que não se fechasse a conta atual que o Ministério solicita, e através do estudo apresentado pelo estudo atuarial da Caixa, nós fizemos uma nova lei para que pudesse se ter a CRP, e nós estamos buscando essa aprovação, que é por 6 meses, e aí, tem aprovação por 6 meses, logo no início do ano, nós temos que fazer um novo cálculo atuarial de todos os recursos aportados no Instituto, todos os funcionários que entraram, porque todos os funcionários que entraram neste ano e saíram não entram nesse cálculo atuarial feito no início do ano, era apenas cumprir uma obrigação que nós tínhamos que fazer, uma obrigação de lei. Então, hoje nós não temos a CRP, estamos aguardando essa possibilidade de se ter. E estamos em dia com todos os compromissos deste ano. Todos os patronais, até o mês de setembro, foram pagos, já estão pagos. Todos os descontos dos servidores já estão pagos. Todas as parcelas, inclusive as vencidas, as vincendas até dezembro do parcelamento, já estão quitadas. E em termos de contribuições obrigatórias de 2013 para trás, todas nós estamos quites com o Instituto. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta, porque até me chamou a atenção. Os assuntos mais discutidos aqui, no momento, foi justamente a questão de anulações de empenho e restos a pagar. Até me chamou a atenção, o professor Adilson mesmo me questionou sobre as APMs, e havia sido feito um convênio com as APMs de 12 prestações, pagou-se algumas, as outras colocou. E chamou a atenção porque foi os empenhos. De algumas passou para restos a pagar, e outras foi anulada. Quando anula, deixa de existir a dívida tecnicamente, e outras passaram para restos a pagar. Daí você estava dizendo agora na resposta do Juninho que algumas pessoas procuraram a prefeitura falando que prestaram serviços e não receberam. Existem alguns indícios que empenhos foram cancelados, mesmo liquidados? Isso, todos esses pedidos estão no nosso financeiro, juntamente com o nosso jurídico, para analisar caso a caso se houve mesmo essa prestação de serviço ou não, para que a gente possa, de uma forma legal, proceder ao pagamento, incluir na lista de pagamentos, ou não aceitar como serviço não prestado ou produto não fornecido. Novo vereador, doutor Otávio, suas indagações. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela vinda aqui. Eu quero fazer só algumas perguntas para você, Guilherme. Nós somos vereador durante 4 anos, e nos 4 anos nós votamos em transferência de rubricas, tudo isso para facilitar que o prefeito da época tivesse condições de administrar. Votamos alguns projetos de polêmica, tudo isso, e eu iria perguntar para você dos itens aqui da lei. O representante da CPFL esteve aqui, ele assegurou no depoimento que o prefeito de negociação com toda a prefeitura que tem débito com a CPFL, existem padrões e normas, coisas que eles não abrem mão de forma alguma. E aí, diante do que você me disse, eu lhe pergunto, nesse refinanciamento que você fez, desse feito pela administração anterior, o fator houve essa redução de 70 mil em termos de benefício para o município, esse é o fato de o financiamento ter encurtado, a parcela encurtada, a liquidez maior e rápida para pagar. Eles falaram na negociação que estão observando também os mesmos princípios que a CPFL na diretoria aprovava, por esse motivo, que Sim. Deu esse benefício. Quer dizer, eu te devo te pagar em 30, mas eu quero te pagar em 20, você me tira juros, encargos e outras coisas e diminui. É essa a transação? Nós temos cópia dos dois contratos aqui, até que a gente pode fornecer para essa comissão, para poder solicitar uma readequação de valores. Lógico que o encurtamento de prazo encurta os juros em cima das parcelas, mas o valor principal foi reduzido na nova negociação. Não só o valor final que você tem nas parcelas, o valor principal
do contrato antigo, 1.398.000. Da nossa renegociação, 1.328.000. Então, 70 mil. Esse nessa negociação de 1.300.000 e pouco, 1.300.000 e pouco, essa variação de 70, deve ser o fato. Aí eu lhe pergunto, automaticamente eu perguntei para o rapaz, ele me disse, o encurtamento do prazo, automaticamente você consegue um desconto no total quando feita a negociação anterior, que a CPFL não estava abrindo mão para ninguém, mais de 90 municípios em débito, inclusive com uma série de consequências. Então foi isso. O ofício foi em razão dessa transação no ano subsequente, com a possibilidade de eventual pagamento de liquidez. Porque até a data, se pode verificar, ele foi feito a data desse contrato 22 de março. De janeiro até essa data, nós cumprimos com todas as obrigações com a CPFL, então mostrando uma disposição em pagamento e que temos um valor na redução do valor principal da dívida, que foi conseguido um valor de R$70 mil, o valor principal. Logicamente, também com o número reduzido de parcelas, você tem um outro ganho depois, que é no valor final pago, porque em cima dessas parcelas incide a correção monetária, no caso do contrato do IGPM. Então, atualmente você tem o IGPM. Você diminui o prazo, você também vai ter no valor final, mas nós conseguimos no valor principal uma economia de R$70 mil. Em alguma das negociações feitas na CPFL, Guilherme, foi ventilada alguma possibilidade de alguma falcatrua em contratos anteriores? Ou a coisa foi feita dentro das lisuras e dos conformes? Não posso afirmar que houve nenhum indício nada disso. de falcatrua ou qualquer outra coisa do gênero. Uma coisa, Guilherme. Foi criada a TIP, que é justamente a taxa TIP, Contribuição de iluminação pública. que antigamente a TIP que foi incondicional e que voltamos aqui a CIP. Essa CIP paga, inclusive, a iluminação pública dos logradores públicos. Não paga somente os encargos dos logradores próprios do município e outros encargos. Segundo informações, essa CIP automaticamente amortizava os 40 mil tipos de bicos que existem na iluminação pública dos logradores públicos. Esse débito subsequente que foi negociado é débito dos logradores públicos e todos aqueles encargos que a prefeitura tinha com aluguéis de prédio de Estado, tudo isso? Não, a informação que nós temos da negociação feita é de toda a iluminação pública das ruas, aquelas dos postes, dos superpostes, né, toda aquela iluminação ornamental, não paga. Então, foi feita essa renegociação em 41 parcelas. Ela cobre, tem um valor similar ao que se gasta hoje com a iluminação pública. Só que, como eu expliquei no começo, Vossa Excelência não estava presente. O valor recolhido com a CIP, ele é mais ou menos o mesmo valor que se gasta mensalmente com a iluminação pública, que é também mais ou menos o valor da parcela do parcelamento. Então, se a iluminação pública for canalizada para pagar o parcelamento, ou se a iluminação, o dinheiro da CIP for canalizada para pagar a taxa mensal, vai dar elas por elas. A prefeitura vai ter que desembolsar valores, o mesmo montante, para um ou para outro, porque são valores mais ou menos equivalentes com algumas pequenas variações mensais. Já prevê já as consequências, o entendimento seu, assim, continua na gestão sua ou vai extinguir? Você vai ficar com ela ou vai subsistir? Nós já fizemos um estudo profundo, estamos terminando esse estudo e hoje a prefeitura gasta mais ou menos em torno de R$200 para pagamento de um parcelamento de dívidas, mais 55 mil para pagamento também de dívidas, mais 180, 170 mil de pagamento de iluminação pública, mais 150 mil para pagamento de prédios próprios. Então, fazendo conta rápida de quanto dá isso aí mensalmente a prefeitura tem a obrigação de pagar para a CPFL. Se você deixar de ter uma receita de 170, 180 mil reais, 190 mil reais, prejudica muito a prefeitura. E pior, isso eu gostaria de deixar registrado aqui para estudo e futuras ações que possam
ações políticas que possam ocorrer. A partir de janeiro de 2014, toda a manutenção e iluminação pública passa para os municípios. Então, se tiver que trocar uma fiação, tiver que trocar uma lâmpada, tiver que fazer uma manutenção, passa a ter responsabilidade dos municípios. Então, a prefeitura vai ter um custo a mais estimado em torno de R$150 mil a partir de janeiro do ano que vem. Então, além, pondo que não se tem uma taxa de iluminação pública e com a certeza de toda essa manutenção passar para a prefeitura, nós entramos em 2014 com um desequilíbrio aí de mais ou menos 350 a 400 mil reais, o que é muito pesado para a prefeitura. Se mantivermos a CIP, nós temos uma conta a mais em torno de 140, 150 da manutenção que inicia a prefeitura no ano que vem. Então, a CIP hoje, ela faz custeio e ajuda, mas ela é fundamental, passa a ser totalmente fundamental devido ao aumento de despesa que nós teremos aí a partir de janeiro do ano que vem. Então, ela tem que ser dada forma, talvez alguma reestruturação, mas ela é fundamental a manutenção como vai onerar os cofres públicos. Quer dizer, resumindo, a manutenção da CIP aumenta o encargo do município, o débito é consequência normal, a dívida surge normalmente. Depende de você, administrador. Independe da nossa vontade, infelizmente. O que temos é que esses parcelamentos a gente torce para que acabe logo, a gente vai contando folhinhas de pagamentos, o de 24 acaba 20 de março de 2015 e aquele que falta 40 parcelas, 39 parcelas, acaba em 16 de dezembro de 2016. Deixa eu só confirmar aqui, se não me engano, o prazo é esse. 20 de dezembro de 2016. Então, presente de Natal para o próximo prefeito aí não ter R$200 mil a mais desembolsado por mês. Eu vou lhe fazer uma pergunta de pessoal. Você é funcionário público há quantos anos? 10. Se você se lembra, eu vou lhe perguntar. Em janeiro de 2005, você lembra se o teu salário você recebeu em dia? Quando assumiu, o doutor Manuel assumiu a prefeitura, lembra se você recebeu o teu salário? De dezembro. Um atraso de alguns dias. Se eu não me engano, foi pago 10. Uma vez mais houve atraso de salário? Não, eu me lembro. Alguém questionou se a prefeitura tinha dinheiro para pagar ou não tinha, ou isso foi problema do prefeito para pagar? Não, foi questionado. Foi. Mas ele pagou. Foi pago? Na época também, me diz uma coisa, não sei se vai lembrar, porque você é parte da Câmara. A folha de pagamento da época tinha um valor, aí eu não me lembro de que, inclusive, a Câmara devolveu um dinheiro à prefeitura. Esse dinheiro não foi utilizado na folha de pagamento, não sabe o valor. Mas a quantia de todos os funcionários foram pagos, os salários, na forma que na época era pago. No final, desculpa, não escutei. Depende de devolução de da Câmara, da Prefeitura, não. Na época, o prefeito que assumia, ele cumpriu religiosamente e pagou o salário de todos. Foi, não houve prazo nenhum. Você assumiu agora e pagou o salário no mês de janeiro nos parceladamente de uma forma, mas pagou. Você tem o espírito da Câmara, na qual nós fazemos parte. Houve restrição de verba para a Prefeitura para ajudar a pagar o salário? Agora, no final? Não houve. Você teve que tomar as providências. Sabia que você assumiu, você sabia que o primeiro responsável era pagar. Sim.
engano, na quarta-feira, teríamos que na sexta. Quando você tiver que deixar o mandato em dezembro, você vai para o prefeito que entra, vai ter o dinheiro para pagar o salário ou não, ou vai disputar da forma tranquila, como o salário todos os fazem? Nós vamos estar preocupados. É lógico, a preocupação tem, mas se não tiver dinheiro, quem entra, paga, né? Tem que pagar. Tem que pagar. Outra coisa, eu tenho observado que nesse mês você tem tido fluxo de caixa para efetuar o pagamento dos compromissos assumidos. Tem sido repassadas normalmente para cumprir. De fundos de No educação. total, de todos os você tem organizado as coisas no sentido de cumprir aquilo. A prefeitura tem feito uma rotina de pagamento de acordo com o contrato de receita e as previsões. Então, nós pagamos o funcionário até o segundo útil. Do modo os pagamentos. Sim, aí a próxima obrigação que a prefeitura toma. Os encargos da folha, que são os pagamentos do instituto, os descontos dos funcionários para desconto em folha, para consignado, cartão, sindicato e tudo mais. E aí nós coletamos a folha dos servidores. Tá. Aí nós temos outras opções que nós colocamos. Pagamentos de parcelamento, a própria FL, entre outras coisas. E do dia 25 a 30, programamos pagar os fornecedores que empenharam e daram o seu serviço no mês anterior. Isso nós já começamos, eu sei que está já no chão também. Mas durante esses meses todos, o fluxo que você tem recebido tem um tempo satisfeito todos esses serviços para vocês, não há nada. Preparar para o mês que não vier um IPA, está previsto, verbas de orçamento, alguma coisa que não. Como é que vai ficar? Quer dizer, são coisas que o administrador está preocupado. Sim, com certeza isso nos preocupa. Isso aconteceu com os tributos. O FPM ele tem várias grandes ações esse ano, chegando a 15% menor em alguns meses do que no comparativo do mês do ano passado. Então nós tivemos algumas ações. Dentro do recebimento de importantes tributos, por exemplo, o ICMS, ele ficou de recebimento de 3 milhões e 400 para 5 milhões e 400 e um mês e outro. São 2 milhões que podem fazer a diferença. Uma questão mais administrativa, se é esse o caso, trabalho uma previsão com o pior mês do ano. Então, todo mês eu estou pensando que é o pior mês do ano, com uma previsão baixa. Quando você tem uma obra que aconteceu no mês de uma só, vamos dizer, nós tivemos que gastar, exemplo que uma parcela do FM, aí com a parcela nós saudamos mais compromissos, inclusive principalmente atrasados de processos a pagar. A gente tem que procurar fazer, a gente cumpre todos os compromissos demandados dentro daquele mês, e aí quando você tem uma possível dúvida, uma possível obra, a gente faz leitura de pagamentos. Mas é uma questão mais administrativa, que isso varia de administrador a administrador. Diga uma coisa, porque se nós organizando aqueles pagamentos que tem multa, exemplo do instituto, que se atrasar o pagamento da parcela do instituto alta, que somado ao servidor e o profissional, ele passa de R$1.200.000, mais a parcela do pagamento mais R$250.000, nós temos uma multa pesada. Tem uma multa pesada do instituto. Para que a gente não pague essa multa, e essa multa, a multa mais a inscrição mais e está na origem, é uma multa de sangue. Que a gente não tem isso, a gente tem procurado a pagar todos esses compromissos. Diga uma coisa, as eleições, ganhando a eleição, de eleição, depois você pode informar o valor do débito que você, a sua obrigação de pagar a eleição, mas o valor seria, porque digitou não, digitou cidadão, digitou débito, você nós buscamos uma condição, transição para o maior número de informações possíveis
da administração. Nós não conseguimos 100% dos números e conseguimos também no dia primeiro, também não tinha sua mão um levantamento muito grande. Foi necessário fazer concessões bancárias, foi pago e não foi dado baixo, volume grande existe, inclusive, concessões bancárias daquilo que às vezes não foi dado baixo. O nosso setor de tesouraria tem trabalhado incessantemente nos primeiros meses, trabalhando inclusive de sábado até 10 horas da noite, fazer essas conciliações e a gente uma fotografia real da situação do caixa da prefeitura, quanto realmente o que devido, o que tem de débito, e procuramos sistematizar. Não havia uma sistematização muito grande, ainda não é ideal. O tribunal preconiza que as notas que cheguem de prestação tenham datas para serem liquidadas, entrar no sistema. Nós já 3 datas no mês, aí passado o período curto para 2 datas, o tribunal pede que seja uma. É uma dificuldade muito grande. Então é toda uma sistemática que a gente tem que buscar. Não é possível todo o valor. Hoje eu sei aqui. Hoje eu te pergunto, Guilherme, quanto foi o você falar mais ou menos? Isso pode ser do que foi apresentado pelo lancete aqui na Câmara. Nós temos aí 22 milhões de fornecedores. Se você contar o parlamento do Instituto 250 meses. Excluir o Instituto, que é 10%, na dívida é pago. O que tinha pago. Os 20 que você disse que já pagou. Mais 22 milhões de Instituto, mais 11 milhões com a CPFL, mais 1 milhão com a CPFL. O fornecedor 22 milhões, mais ou menos. Aí correspondia hoje. Lá está 40 e quase 50 milhões. Se fosse 50, correspondia quantos por cento do orçamento? O orçamento hoje é 340 mil. Se você colocar, fazer uma conta aí, 50 milhões aí de 340. 15%. É isso? 15%? Me diga uma coisa. O funcionário público há quantos anos? 10. Na época, quando assumiu o prefeito Manuel, você lembra da época, o que se aumentava qual débito assumido por ele? 20 milhões. Lembra quanto era o orçamento na época? 145 milhões. Então, esses 20... Se eu não me falha a memória. Nós falamos tudo. Se não me falha a memória, eu lembro. Tem que pegar nos histórico aqui da Câmara dos orçamentos. As proporções... Só que questão, nesses 20 milhões de dívida fundada e flutuante, esses 40 milhões são flutuantes. Não, a dívida de 20 milhões quando ela assumiu foi dívida que teve que pagar. A flutuante não importa, ele pagou. Confesso que eu não posso responder com análise. Não, vamos admitir que ele tenha pago, mas essa conversa na época sabia, apesar de não parte da Câmara, nada era dívida. Me diga uma pergunta, só de subimportância subjetiva. 9 meses você está na prefeitura. Um tipo de falcatrua, alguma coisa feita pelo na casa? Não posso afirmar isso. Você não constatou? Posso afirmar isso. Muito até porque falcatrua é uma palavra forte. Malandragem, outras coisas. Não posso afirmar isso. Também falcatrua. Eu já vou pular naquilo que tem nada de Não posso afirmar isso. Obrigado. Só o professor Adilson lembrou e pediu que fizesse uma pergunta. Diz que quando recebeu toda a folha de pagamento empenhada com recursos públicos. Educação são recursos do Fundeb. Esses recursos estavam empenhados, tinha dinheiro em caixa do Fundeb proveniente de dezembro? Existia um residual, um pequeno residual do Fundeb, mas a folha já está empenhada. Recurso público. A folha dava, se não me engano, mais ou menos em torno de 7 milhões e meio de reais de dezembro para ser com recursos próprios. A educação? Sim, a educação toda
a Folha empenhada no recursos próprios. Educação, saúde, iriam ser com recursos de máquina de alta qualidade da saúde, Fundeb, da educação, PAB, piso de baixa, extensão básica, mas ela estava empenhada nos recursos próprios e a gente foi conforme entrando, nós fazendo esse no dia 15, a parte e até o do mês dos encargos da Folha. Prefeito Guilherme, temos outros dados, gostaria de respostas. Se tiver algo a dizer que possa acrescentar, ajudar no processo, de forma testemunhal, de forma até de documentos, se quiser estar nos entregando, nos enviando, estaremos aqui para receber. Fica aqui no espaço para suas considerações. Acho que é importante salientar, nós reportamos até o Instituto 5.129 mil da parte do setor, da parte patronal 404 mil e dos partimentos, inclusive o adiantamento, milhões 177 mil, um total de 13 milhões 711 mil. O Instituto de Previdência é o mês de agosto, não está aqui ainda setembro. Nós tivemos a decisão do professor de 2012 no ano de 2013, 1.465 mil. Nossa decisão é fazer decisões no mês de dezembro, devem ser feitas no prazo de 10 dias. Vamos fazer no mês de dezembro. E a folha um valor mais ou menos de 7,5 em janeiro, que nós fizemos gradativamente, como já dito aqui. Acho que essa é alguma das informações. Todos os acordos de parcelamento, PFL, PAEP, precatórios, todos estão sendo cumpridos. No domingo, esses parcelamentos, PFL, entre outros, pagos no dia 20, que nós fazemos o pagamento. Nós programamos para o dia 20, disse programações que temos até o dia 1, até o dia 5, dia 10, 15, 20, 25 e 30, devido de recurso e programação de acordo com o fluxo de caixa. Dizer, como já foi apresentado aqui nessa casa, nós temos um superávit aí de 13 milhões de reais até o presente momento, redução da despesa, melhoria na ação, com muitas questões até administrativas, a questão da lei do parlamento incentivado, foi hoje nós temos 40% de todos os devedores que fizeram acordo com a prefeitura, então dos foi criticado mais que a gente fez aí, o indicador é um que nós estamos fazendo porque não é em questão da ação prosseguir com a quantia, nós estamos bastante para que a gente consiga ter um volume considerável e esse vezes criticar o dinheiro que nós estamos guardando para poder pagar do Instituto por essa para que a gente possa chegar em dezembro, inclusive essa condição é para pagar até dezembro, manter toda a sua adimplência e também pagar os funcionários, né, folha grande e não ter os outros recursos de para poder pagar essa folha. Então, nós vamos utilizar esse superávit para fazer o pagamento do 10º, a gente ter uma outra realidade, se Deus quiser, financeira. Mas acho. Obrigado. Prefeito, mais algum momento do André, também fazer mais uma importante para discutir essa questão de custeio. A prefeitura tem agora o investimento na parte de iluminação. Já foi dado o processo essa iniciação do uso conjunto
Nilton Queiroz, do José Carlos. Nós vamos iluminar de LED da Costela Prefeitura na República, inclusive os motores são de baixa renda. Finalizando também o processo onde nós vamos colocar na área de 75 watts e 150 watts da periférica da cidade, dos bairros carentes, o mesmo 90 quem paga Primavera, quem paga na região central e tem uma roda de 250 watts. Nós vamos trocar por 250, vamos começar pelo Pimenta, Henrique Santana, Argentina, que também é um bairro criminalidade alta, de consumo de droga. Vamos fazer ainda esse ano. Isso também vai aumentar o custo da iluminação para a prefeitura, mas é um benefício para a população. Então, a gente entende que o dinheiro que ela paga do 90 também volta em torno em benefício. Então, mais um motivo da importância cada investimento que faz. Se a gente troca uma lâmpada de 100 watts, 75 watts, que é dessa maioria da periférica, São Francisco, Pimenta, para um de 250, a gente aplica dizer, o gasto energético e a prefeitura tendo que vamos ter já este ano essa da população e até uma maneira de justiça da população que paga no ano, no mês, ela tem um benefício e melhoria da qualidade de vida e segurança que a alienação está diretamente ligada a essa. Obrigado. Prefeito, suspenda a sessão por 5 minutos para o prefeito se retirar.
desta